pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo Cisneiros e esse é mais um episódio do Como É Que É. Bom, hoje vai ser um episódio muito interessante, tá? Vai ser num formato bem diferente, porque além de mim vamos ter um segundo host, que é um grande amigo meu, um irmão meu e sabe muito do assunto que a gente vai falar hoje. Esse cara é Luiz Fernando Filho. E aí, Luiz, tudo certo? Tranquilo por aí? Tudo certo, Telo. Me permita aí até fugir do protocolo e não me chamar de Geraldo Cisneiros, mas a intimidade faz com que eu possa fazer isso, falar isso. E hoje o convidado aí do podcast é um cara que eu admiro muito e acompanho bastante. E vamos apresentar, né? Fazer a apresentação. Vamos lá. Narrar é uma missão das mais difíceis. Fazer o público manter a atenção e o foco durante 1, 2, 3 horas requer habilidade e conhecimento. E mais do que isso, capacidade de traduzir em palavras o que a gente está vendo na telinha. Imagina, além disso, também produzir conteúdo, ser repórter e ainda empreender. E aí, Conca, como é que é? Primeiro, muito obrigado por ter aceito. Bem-vindo aqui ao podcast, como é que é? E, enfim, pode dar suas palavras iniciais aí, fica à vontade, meu velho. Boa, Geraldo, que isso. Obrigado pelo convite, por me convidar para poder contar um pouquinho, poder dividir um pouco com vocês. Ao Luiz, que é um cara que eu conheci através das redes sociais, né? A gente está vivendo uma era que a rede social ela tem tanta coisa ruim, né? Tanta coisa que nos deixa para baixo, mas ela ainda tem aquela essência de conectar pessoas, né? Então eu fico muito feliz de poder participar, de te conhecer através aqui do Luiz Fernando e vamos nessa. Eu só não entendi como é que é o apelido que ele te chama aí? Não é, Geraldo? Explica aí, Luiz, melhor. É um apelido de infância, eu conheço ele desde que a gente era criança, né? 7, 8 anos. E ele costumava falar muito Telo, que ele queria colo. Então era eu Telo. E aí o apelido pegou entre os amigos, todo mundo. Ele tem esse nome, o nome Geraldo Cisneiros, que é um nome muito bonito, né? Um nome muito forte, mas carinhosamente ele é chamado de Telo. Isso. Entendi. Não, beleza. Não, é só pra gente esclarecer aqui para os nossos ouvintes, né? Importante. Como é que, meu velho? Eu queria conversar com você sabendo um pouquinho da tua história, como é que você chegou até aí. Vamos contar um pouco desse teu histórico pra gente. Quantas horas você tem aí de podcast, mais ou menos? 1 hora, dá? Dá sim. Não, claro, tentar de uma maneira resumida. Cara, eu sou jornalista, fui formado pela Universidade de Santos, Universidade Católica de Santos. Hoje estou com 40 anos. Nasci de uma família de jornalistas, né? Meus pais, 2 tias, uma tia fotógrafa, mais uma tia repórter. Cresci basicamente dentro de uma sucursal de jornal A Tribuna, lá de Santos. Minha mãe trabalhava na cidade de Praia Grande, que é próximo, né? Eu sou nascido em Santos, mas ficava ali próximo. Então, assim, não queria ser outra coisa na vida que não ser jornalista. Acho que não tinha nem opção, eu gostava daquilo que eu vivia. Passava alguns períodos em que não estava na escola, na redação, brincando na máquina de escrever. Adorava, sinto falta, aliás. E aqui já denunciei a idade, né, da máquina de escrever. E comecei minha carreira achando que seria... Porque desde o princípio que entrei na faculdade já trabalhava. E a primeira oportunidade que me veio, eu achei que eu seguiria o caminho da minha mãe, dos meus pais, que sempre foi do jornalismo impresso, mas a primeira oportunidade que eu tive foi em rádio. Através de um amigo chamado Alex Frutuoso, um cara que eu tenho contato até hoje, que ele um dia me chamou, ele fazia um programa numa rádio em Praia Grande, falou, olha, vem aqui, você gosta de esporte, você entende de futebol, tal, a gente conversando, né? Vem aqui participar, lê aí os resultados, né? Esses dias eu até estava lembrando do meu primeiro teste no ar, foi ler resultado do campeonato alemão. Porque a gente tá vendo tanto aí a Bundesliga, e caiu para mim uma linha lá de Borussia Mönchengladbach. Somente. Então, obviamente que eu não falei desse jeito, né? Falei qualquer coisa que estava escrita ali. Mas é o desafio do ao vivo. Mas rapidinho de novo, para não tomar muito tempo, aí fui para a Rádio Globo, consegui um programa de estágio na Rádio Globo de São Paulo, foi a minha primeira grande oportunidade. Fiquei na Rádio Globo durante 2 anos num período de estágio. Depois tive uma saída em que eu fui morar em Londres e voltei, fui contratado pela Rádio Globo.
Da Rádio Globo fui para a ESPN para fazer parte de um projeto de rádio da ESPN que estava começando. Certo. Né, que era Eldorado e ESPN, Estadão e ESPN. Aí entrei na TV. Que era muito bom. Eu sinto muita saudade. Nessa época, Luiz, tu morava até em São Paulo, né, Luiz? Aí você ouvia provavelmente bastante lá, né? Isso. Foi na época que eu morei em São Paulo também. Na verdade, conheci por nome... Como a história... Como eu conheci o Conrado, o Juliette, assim, não pessoalmente, a gente não se conhece pessoalmente, nem pela mídia social, mas as primeiras vezes que eu ouvi o nome dele foi na Rádio Eldorado e ESPN, que para quem ouvia, era muito legal. E todo mundo que fala que fazia parte... lembra com muita saudade, como ele falou aí. Deve ter sido um período muito legal. Porque a gente fez Super Bowl no rádio, a gente fez NBA, a gente era uma rádio formada em São Paulo, mas que transmitia clássico do Rio de Janeiro com a equipe inteira no Maracanã. Era uma rádio que tinha uma amplitude grande. Foi um grande projeto que eu participei na minha vida. Eu saí da ESPN, eu entrei na ESPN em 2007, eu saí em 2018, depois de 11 anos, em que eu já estava ocupando outras funções burocráticas, executivas, eu não estava mais no ar, mas eu tinha uma vontade de morar fora, eu tinha tido uma experiência lá novinho na Inglaterra, a minha esposa também, que eu conheci na Eldorado ESPN, também trabalhava na ESPN, ela também tinha a mesma vontade, e a gente saiu em fevereiro de 2018, foi quando a gente decide vir aqui para a Flórida. Tinha amigos por aqui, porque eu estava em busca de um sonho, e as coisas começaram a acontecer a partir de então. E aí, assim, essa decisão de tu ir para os Estados Unidos, claro, você tem o apoio da esposa e tal, mas parece muito o American Dream, né? O pessoal quer isso, viver o sonho americano e tudo. Como é que foi essa tua estruturação para sair do Brasil para ir morar nos Estados Unidos propriamente? Era um desejo que vinha tomando conta de mim nos últimos anos. Eu cheguei a tentar mesmo via ESPN, através de um programa de intercâmbio que a Disney tinha, né? A ESPN é uma empresa da Disney, mas era algo que nunca tinha acontecido no Brasil. Era um programa que existia aqui nos Estados Unidos e eu comecei a perceber que eu não ia conseguir, porque dependia de vários fatores, a questão do visto. Isso. Hoje eu entendo, não é nenhuma mágoa, eu entendo o tamanho que é você expatriar alguém, que era o termo, né? Quer dizer, você precisa ter absoluta confiança e ter absoluta convicção que é aquilo que você quer. E eu fui percebendo com o tempo que, na verdade, não era isso que a empresa queria, era uma coisa que eu gostaria, e eu vir para cá seria a realização de um sonho meu. E foi aí que eu percebi que eu precisava tomar atitude e não esperar que a empresa fizesse isso. Então, saí numa boa, de portas abertas, num clima muito bom, até certo ponto surpreendente lá para uma galera lá dentro, porque eu estava num momento bom, mas vim para começando, assim. Eu não vim para cá para ser narrador, eu não vim para cá para ser correspondente, eu vim para cá para a gente ter uma experiência de vida, eu e a minha esposa, Thalita. E por que aqui? Você falou do American Dream. Isso. Não é que eu vivia uma coisa, eu quero viver nos Estados Unidos. Eu gostava de vir para cá. Eu gostava de vir para Boca Raton, onde a gente tinha amigos aqui. Eu adorava a tranquilidade. Tudo aquilo que a gente ouve é verdade, a segurança, blá, blá, blá. Claro. Mas a minha vontade era ter uma experiência fora do Brasil. Eu cheguei a pensar na Europa, cheguei a pensar em Londres. Mas vir para cá foi muito por dois aspectos. A proximidade de um amigo, de uma família aqui que basicamente nos recebeu e que nos indicou caminho, vai por aqui, vai por ali. E por causa da NFL. Eu estava vivendo o auge da minha paixão com a NFL e eu falei, cara, eu vou estar perto de uma coisa que eu gostaria muito de saber mais e trabalhar. E acabou que as coisas se encontraram. Se encontraram, né? Inclusive a NFL aí, quem não sabe, é a Liga de Futebol Americano, né? Que o pessoal joga muito. A gente até entrevistou aqui com o pessoal do Recife Mariners no segundo episódio. E não sei se você sabe que é o time, inclusive, que Luiz fazia parte, era técnico um tempo também aqui, de times especiais e tudo. E tem muito adepto aqui, mas realmente comparado aos Estados Unidos. Tanto que aqui ainda tem aquela velha discussão de Super Bowl ou final do Super Bowl. Mas acho que cresceu muito, né? Cresceu. A gente está num nível de conhecimento e caras como o Luiz, que falam com super propriedade, não apenas da NFL, mas das ligas de college, das ligas de high school, tal. Isso já mostra o quanto que o esporte se popularizou.
acho que popularizar talvez não seja o termo, mas como ele cresceu, né, de interesse. Sim. Inclusive a própria ESPN, né, transmitindo cada vez mais aqui, enfim, um volume absurdo de jogo. 3 jogos no domingo, 1 jogo na segunda, 1 na quinta, e aí sucessivamente. Exatamente. E aí, até atravessando um pouco, para falar, contar um pouco como que eu reconheci aí, conheci novamente o Conca, ouvindo ele novamente, que foi numa narração da NFL, né, para Vivo, que eu estava assistindo pelo Game Pass, e aí comecei a ouvir a narração em português, já estranhei porque não era ESPN, né? E aí fui prestando atenção e fui vendo que não tinha nem comentarista, o jogo era ele sozinho. E aí eu lembro que tava no Twitter, num comentário, quem é que tava narrando? Quem é esse cara que tá narrando? Quem é ele? De onde é que ele veio? E não tem comentarista. Eu lembro que eu até comentei. E ele e o Conrado foi lá e até respondeu o que eu escrevi. Falou, não, sou eu aqui e tal, alguma coisa assim. Obrigado por ouvir e tal. E aí eu fui retomando a acompanhar algo que, como eu falei, eu ouvia lá no começo na ESPN, tanto Conrado Juliette como tantos outros caras. Agora, além de narrador, Conca, você também é empreendedor, né? Então, fala um pouco mais aí do que é e como surgiu a ideia do Football League. Vem um pouco dessa paixão da NFL, um pouco não, completamente da paixão da NFL. E aliás, hoje olhando para trás, eu falo, cara, era exatamente o que eu estava querendo fazer, já era um caminho. O Football League é um projeto que foi feito em 2017 no Brasil, surgiu de uma ideia, meu sócio no Football League é meu primo, que é como meu irmão mais novo. Ele sim, um grande empreendedor, eu sou o cara da ideia, mas ele é o cara do business, do negócio. E eu, acima de tudo, eu gosto muito de esporte, mas o esporte que eu mais gosto é comer. É o meu esporte favorito. E quando eu tinha tido a oportunidade de ver jogos aqui da NFL nos Estados Unidos, ou da NBA, de outras ligas, eu sempre me liguei muito na questão da comida de estádio. Não chega a ser exatamente uma novidade. A gente já viu, inclusive no futebol brasileiro, várias conversas disso, da diversidade cultural que a gente tem quando você vai em qualquer estádio no Brasil, e essa diversidade pode ser contada através das refeições que são servidas ali. Então aquilo já era uma ideia. E quando você vem aqui para os Estados Unidos, você vê que esse país, que é enorme, também de dimensões continentais e de povos tão diferentes, você vê que isso se reflete também na comida. Então a ideia do Football League nasceu disso. Então nós vamos contar, nasceu do projeto assim, nós vamos contar time por time, qual é o prato típico, não necessariamente servido no estádio, mas muitos são servidos no estádio, mas que são atrelados à cidade que está jogando. Entendi. Então, o projeto nasceu e ele existe ainda, né? De fazer um documentário aqui, viajando todos os estádios. Eu estava na ESPN e falei, cara, eu acho que a ESPN vai gostar do projeto. Os caras adoraram na época, conseguiram patrocínio, que na época foi do iFood. Mas aí é aquela coisa que eu aprendi na marra, né? Você chega com um orçamento. A gente vai fazer isso, nós vamos fazer uma viagem, 15 estádios, tal, não sei o que, vai custar, sei lá, 100. Aí vem o patrocinador e fala, não, eu tenho 50. Aí a TV, não, mas eu tenho não sei o que. Resumindo, o que era para ser uma viagem pelos estádios, passou a ser receitas dos pratos, com a história por trás, mas feitas aí no Brasil e pelos apresentadores da ESPN. Os narradores na época, o Everaldo e o Rômulo. Que massa, velho. Basicamente foi uma adaptação, assim, né? Como é que a gente pode fazer sem ter esse valor total? Porque o valor que tinha, obviamente, não dá para viajar e fazer a captação. Claro. Eu cheguei a viajar para cá por conta. Eu vim para Nova York, eu fiz um jogo... eu fui a um jogo dos Giants para fazer um piloto. Né? Eu tenho esse piloto guardado comigo porque esse é um projeto que ele vai continuar, né? Mas a gente fez e ficou legal, porque acabaram sendo pílulas comerciais de 1 minuto do Everaldo e do Rômulo, meio que cozinhando, montando os pratos e contando. Você sabe que por que se come clam chowder quando você vai ver um jogo dos Patriots?
Então foi daí que nasceu. Só que o Football League daí virou uma página de conteúdo e outras questões que a gente tem guardado aqui para um momento certo que envolve mesmo um documentário que a gente quer ampliar não só para a NFL, mas para outros esportes também. Que massa, Conrado. Assim, sensacional. Eu nunca teria pensado nisso, não. E eu acho a ideia muito massa, velho, muito massa. A gente vai falar um pouquinho mais desse negócio durante a nossa conversa, mas antes, que ficou fantástico. Bom, meu velho, a gente quer saber agora um pouco mais do processo da narração em si, tá? Como é um pouco do teu dia a dia de narrador? Como é o fluxo do teu trabalho aí durante a semana, exatamente? Bom, primeiro para dizer o seguinte, que eu nunca imaginei que eu seria narrador. Essa história que o Luiz contou, dele, pô, quem é esse cara que tá narrando, tal, não sei o quê, foi também uma surpresa para muitos dos meus amigos. Porque eu não vim para cá para ser narrador. Num primeiro momento até eu fiz poucas coisas para o jornalismo, mas eu estava em busca de oportunidade. Aí eu recebo uma ligação através de um conhecido, esse cara é um jornalista aqui americano, falando que precisava de alguém para trabalhar na NFL que falasse português, algum brasileiro. Nossa. Esse meu amigo chegou até mim, desconhecido, falou, cara, você tem interesse? Eu falei, tenho. Quando eu falei com a pessoa que estava contratando, eu tratei aquela conversa como eu vou ser repórter. Era isso que eu estava entendendo. Uhum. O briefing era basicamente alguém que falasse português. Eu sempre fui repórter. Falei, acho que é para ser repórter, né? Uhum. Quando terminou a conversa, o cara que estava me contratando falou assim, tá bom, legal. Você, então, me manda uma narração sua. Aí eu, pô, como assim? Até falei, cara, será que teve um problema de tradução? Só que eu entendi errado. Ele tá falando narração, porque ele falou play by play. Eu, né? Falei, caramba. Aí eu conto para todo mundo que foram 5 segundos mais demorados da minha vida, porque do outro lado da linha eu falei assim, cara, eu não quero perder a oportunidade. Mas eu também não posso mentir. Então, mas eu falei assim para cara, eu nunca narrei, eu falei a verdade, eu nunca narrei. Uhum. Mas a pequena mentirinha que eu contei foi, eu sempre quis ser narrador. Eu nunca quis ser narrador. Eu convivi com grandes narradores e para mim aquilo faz parte. Não era uma coisa que eu imaginava que eu ia fazer. Eu fui honesto. Só que o cara virou para mim e ele falou assim, eu preciso de alguém que entenda. Você entende do jogo? Eu falei, eu tenho um podcast há uns 4 anos, que é o Playbook lá que eu fazia, que fala só de futebol americano. Você não quer ouvir? Ele ouviu e falou, não, tudo bem. Então você conhece as regras e tal. Vamos para cá, vamos fazer um jogo. Ô, Conca, e assim, era um pessoal da própria NFL que estava buscando isso, é? Não, é muito louca a história, porque quando eu cheguei lá, o cara não sabia também para onde era. Eu chego nesse prédio, que é o prédio da Mídia Pro, que é uma grande produtora. Sim. Por exemplo, a dona do Campeonato Espanhol. Sim, sei. Um complexo legal ali perto de Miami e tal. E o cara falou, não, é pro Brasil, eu não sei para onde é. É mesmo a contar da história, entendi. Aí tem outra curiosidade. Eu falei, quem é o comentarista? Ele falou, não tem. Como assim não tem comentarista? Não tem. Eu falei, cara, eu vou ficar 3 horas lá falando sozinho e tal. Mas eu tinha me preparado muito, porque imediatamente quando eu recebo o convite, eu procuro o Everaldo Marques, que é uma sumidade, né? Para mim é o maior, né? De todos. E o Everaldo, um amigo, foi muito gentil comigo. Né? Começou a calma, respira, vai dar tudo certo. Me explicou um pouco da dinâmica, me indicou caminhos onde ele fazia pesquisas, me passou material de pesquisa, quer dizer, me deixou confortável. Sim. Eu fiz a narração achando que era um teste. Quando eu saí da cabine, ele falou, eu chequei aqui, é para um negócio chamado Vivo. Existe uma televisão no Brasil chamada Vivo? Nossa. Eu falei, tem Vivo. Aí eu descobri depois que era o Game Pass, para quem tinha Vivo. Sim. Tinha narração, mas até então eu não estava nem sabendo para onde ia narrar. Eu sabia que não era para ESPN. Interessante, Coca, porque assim, a gente antigamente, não era, Luiz, a gente comprava o Game Pass dos Estados Unidos, basicamente, assinava, era, sei lá, R$600 o ano. E aí começou a Vivo, trouxe isso pro pacote dela, né? A gente hoje paga um valor razoável para assistir. E aí veio justamente com você dentro desse contexto, né, da narração para Vivo, em português. Eu fiz 2 anos, né? Eu fiz as 2 últimas temporadas. Uhum. E nessa segunda eu já entendi mais, que é da NFL, tanto que não é exclusivo para quem tem
ou vivo o Game Pass, quem tem o Game Pass pela vida. Não, todo mundo que tem o Game Pass pode habilitar esse jogo que eu estou narrando em português. Ah, bacana, entendi. Que são jogos que não são o da ESPN, né? Tem também essa questão dos direitos. No final da temporada passada, eles também chegaram a fazer outros 2 jogos, além do que eu narrava aqui, outros 2 jogos também com equipes aí no Brasil. Uhum. Então, o que eu acho é que nesse ano, principalmente, claro que a gente não sabe como é que vai ser a temporada, mas eu acho que esse ano eles vão ampliar isso. Mas é puro palpite, eu ainda não fui procurado, espero ser procurado, porque é uma paixão. Uhum. E eu fugi completamente da tua pergunta, né, Geraldo, sobre como é o meu dia a dia. Eu acho que é importante contextualizar. Não, mas foi bacana. Basicamente é o seguinte, porque da NFL veio o DAZN, porque a DAZN começa a fazer as narrações aí para o Brasil, aqui de Miami, no mesmo prédio onde eu fazia NFL. Ah, DAZN, que aí precisa de streaming também, de esporte e tal. Isso, certo. Porque esse mesmo produtor, Jim Rodrigues, que me contratou para fazer NFL, ele era da DAZN e ele falou, você conhece a DAZN? Eu não conhecia. Uhum. Ele falou, não, é um streaming assim, aqui a gente tem as melhores lutas de boxe, tal, não sei o quê. Ele falou assim, nós vamos começar a fazer, você narra futebol? Aí eu me enchi de confiança, falei, cara, eu vinha narrando futebol americano e eu nunca tinha narrado e eu comecei a narrar com frequência. Não metesse aquela conversa também, não, nunca narrei, mas gostaria muito, é um esporte que eu... Não, mas aí eu já tinha intimidade para falar, cara, eu também nunca narrei, mas eu trabalhei com futebol minha vida toda. Claro. Aí ele falou, mas agora eu vou precisar de um piloto. Eu gravei um piloto, ele mandou para alguém, que eu não sei para quem, mas que gostou. E aí eu comecei a narrar isso em dezembro de 2018, comecei a narrar campeonato italiano, e assim... E foi uma paixão, cara. Assim, sabe aquelas coisas que você fala de se reinventar? Sim. A diferença é que eu não busquei essa reinvenção. Eu me encontrei com a narração e eu digo para você hoje, assim, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de autoavaliação, um pouco não, muita autoavaliação, de autocrítica. Eu acho que eu sei fazer, eu gosto de fazer e é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, porque eu me apaixonei. Legal, legal demais. Bom, e aí vamos voltar agora para a pergunta. Depois desse contexto todo, como é que funciona hoje, então, o teu dia a dia? E Everaldo te apresentou todo o esquema, como é que ele fazia, de futebol americano e tal. Como é que é hoje tua lógica? A minha linha de preparação para um jogo, ela é muito como eu aprendi com o Everaldo, mas como eu via na ESPN, fazendo outras funções. Então, assim... vamos pensar que não tem pandemia, tá? Vamos pensar que nós estamos vivendo num mundo normal. Certo. Eu recebo no começo da semana minha escala da semana, de jogos que no geral são no final de semana. Quando eu estava dividindo as narrações do DAZN e da NFL de domingo, geralmente eu só fazia NFL, até porque exige uma preparação e um desgaste, né? Porque são 3 horas no ar, mas de preparação é um grande tempo. Então, assim, a minha rotina basicamente eu saber os jogos que eu vou fazer ao longo da semana. Eu começo a estudar o jogo, de que maneira? Notícia, vendo notícia. Aí eu criei um sistema para mim mesmo de uma tabulação da forma como eu coloco. Então eu pego, isso vale para NFL, vale para qualquer esporte. Tá. Time A versus time B. Aí eu começo. Time A, história desse time, onde chegou, principais nomes. Eu começo lá atrás. Certo. Faço o mesmo com o time B. Depois, com o tempo, acaba que eu já tenho isso como repetição. Eu só vou lá buscar porque eu já tenho feito. Lógico. Aí, contexto da época. Em qual momento ele está no campeonato, notícias factuais. Começo a buscar notícias muito, muito de quem é torcedor. Vou nas páginas, porque eu gosto de entender qual é a história que eu vou contar ali. Sim. Então, eu passo, basicamente, os dias da semana que estão livres, estudando para os jogos que eu vou narrar, que via de regra são no final de semana. Entendi. Inclusive, assim, você deve entrar em blogs especializados daquela cidade, começar a catar essas informações até para mim. Por mais que você tenha o histórico dos times, é interessante que você atualize da situação atual. Porque, por exemplo, ano passado teve aquela crise gigante do Antonio Brown, dos capacetes e tal. Isso é uma história para você contar, inclusive, durante a temporada, né? Porque isso pode afetar psicologicamente o time, enfim, contextualizar de alguma forma que caiba na tua narração, que caiba um pouco no histórico daquela temporada, né?
E a NFL, ela tem essa característica que, como bem me ensinou o Everaldo lá atrás, narração propriamente, o que a gente diria bola vai, bola vem, bola vai, bola vem, são 15 segundos, se muito, né, de um drive. Então, assim, ali de você localizar a bola, de você identificar para quem foi o passe, eu comecei a tentar desenvolver também, estudando mesmo, e eu continuo fazendo isso, começar a estudar formação, começar a olhar uma formação e tentar dizer para o cara que está vendo lá junto comigo, porque eu encaro o cara que está assistindo, alguém que está do meu lado. Eu falo, você está vendo? Olha só a formação que o cara colocou. Tal. Agora, essas histórias e o contexto, para mim, elas servem pro entre atos, e são muitos, né, na NFL. Isso. Que é justamente trazer um pouco do sentimento do que está acontecendo. O Luiz, eu conheço o Luiz nessa história aí, porque eu criei as minhas listinhas lá de Twitter, Sim. de caras que eu acho legal você ler, porque eles vão te trazer, eles vão te agregar informação. E foi assim que eu conheci o Luiz. Quando ele escreveu lá, quem é esse cara narrando, eu tava seguindo ele já. Falei, sou eu. Por quê? Mas são caras que consomem o esporte de um jeito que é muito legal para quem tá narrando. Eu acho, se eu ficasse com uma postura babaca, assim, sabe, Geraldo, de ficar, não, eu sou o narrador, uma coisa que tinha antigo, eu tô acima de você, eu tô frito, porque o cara que assina o Game Pass, ou que assina o DAZN, ele tá pagando por um serviço, então ele, via de regra, ele tem muito conhecimento. Isso. Então, no mínimo, eu tenho que me preparar para empatar. Eu tenho que estar do lado desse cara. Porque o Luiz fala muito isso, né, Luiz? Aí das coisas da própria ESPN quando transmite, todo tipo de linguagem, não é isso? Exatamente. E aí eu até vou puxar para uma pergunta baseada nisso, porque o que me espantou mais na primeira vez que eu vi a transmissão em português do Conca foi que ele estava sozinho. E assim, a minha experiência com narração e comentário é bem menor do que, obviamente, a dele. Eu não sei nem se eu já comentei com ele isso, eu fazia junto com o narrador, né, eu era o comentarista, as partidas do Recife Mariners na Arena Pernambuco. Então tinha, sei lá, mil e poucas pessoas, a gente fazia transmissão para todo o estádio. E a gente ficava muito cansado ao final de uma transmissão. A gente ficava realmente cansado porque a gente não podia, como ele falou, parar de falar. Então, nos intervalos, de uma drive para outra, a gente tinha que trazer informação, eu tinha que falar, o narrador já está narrando a partida. Então, a minha pergunta é até uma curiosidade, que eu nunca perguntei isso para ele até. Quão impactante foi para você, na primeira partida, Conca, que você terminou ali de NFL, passar 3 horas falando sem parar, sozinho, e o quão desafiante isso é, porque você usa bastante na sua transmissão, como você falou, comentários e pessoas que estão ali assistindo o jogo, mas mesmo assim falta aquela pessoa ali do lado para até dar uma pausa para você respirar, né? Eu fui aprendendo a dosar, a dosar com o tempo. Os primeiros jogos eu acabava absolutamente morto, mas eu fui aprendendo também a usar alguns recursos do próprio ambiente, né? Como o som ambiente é real, você entender um pouco, deixa o estádio falar e você fala menos, né? Para você colocar emoção naquilo. Mas é um desafio mesmo, Luiz, porque de tanta informação que você vai pegando, você também corre o risco de ficar chato, de ficar o tempo todo só falando, principalmente estatística. Isso. Estatística, que é uma coisa que permeia tanto uma transmissão de esportes americanos, ela é importante desde que ela tenha um contexto. Isso. Então eu tenho ali na minha mão isso aqui, um calhamaço de material, porque além do que eu pesquiso, eu também imprimo o kit que cada franquia faz antes do jogo, que eu tenho a estatística de cara a cara. E eu tento... É como eu estudava para uma prova, cara, quando eu estava na escola. Eu vou por tópicos. Então, assim, jogo corrido. Eu vou lá e grifo e coloco jogo corrido. Se tem um momento que eu falo, cara, aqui cabe eu falar do jogo corrido desse time, ou como esse time reage diante de uma equipe que abusa do jogo corrido, enfim. Então, assim, é um trabalho quase de você fazer uma curadoria, é maluco isso, porque o jogo está correndo, mas fazer uma curadoria em 3 horas do que pode ser interessante e do que não pode ser. Eu não ouso, porque eu lembro de alguém brincar comigo e falar assim, não, você em algum momento você vai falar que é o narrador, agora é o comentarista.
eu não ouso fazer muitos comentários, muitas... análises, assim, profundas da tática e tal. Até porque não é o meu conhecimento. Uhum. Mas eu gosto de fazer comentários de medir temperatura, porque isso é uma coisa que o tempo vai te dando. De sentir se um time está mais para baixo, mais para cima, se uma torcida está mais assim. E também a participação nas redes sociais usa como um termômetro mesmo. Claro. Eu acho um esporte muito interessante, que eu particularmente não gosto muito de um jogo narrado, é tênis. Eu sou viciado em tênis. E aí... Tênis é muito, como você falou, um termo bola pra lá, bola pra cá. E geralmente os narradores não falam durante o ponto, até pra você ouvir como é gostoso ouvir a batida da raquete na bola. Pra mim a sensação é muito boa. Mas assim, eu gosto da narração muito técnica, muito tática no tênis. Por exemplo, o cara tá batendo dessa forma, levantou um pouco mais o braço. O estudo do movimento do tênis pra mim é muito interessante. Um narrador que fica meio bola pra cá, ponto dele tá 15 iguais... Pra mim fica meio superficial, entende? Eu acho que o tênis especificamente, só trazendo assim a questão da narração, mas eu acho que é um esporte meio complicado de se narrar. Tênis deve ser, né? É engraçado, porque eu narrei tênis aqui, eu narro tênis aqui no DAZN. Eu tenho a mesma impressão que você. Às vezes que eu fiz com um comentarista, né, o Gustavo Roman, que mora aqui também na Flórida, que foi professor de tênis, tudo, eu acho que as transmissões ficaram mais atraentes justamente porque aí eu passo a ser o curioso. Certo. Porque eu gosto exatamente disso que você falou. Mas como é que ele faz esse movimento de baixo para cima e tal? Isso. Meu primeiro desafio no tênis foi, de novo, eu não posso incomodar o cara que está do outro lado. Então, assim, eu não posso falar... Tá aí, olha o golpe que ele deu. Não, eu preciso dizer qual foi o movimento, qual foi o gesto técnico. Isso, exato. Além daquela coisa básica do background. Quem é o tenista, quem é a tenista. Isso. Tem tênis feminino também, que tem uma pegada diferente. Narrei a Davis, aquele novo formato da Davis. Sim. Foi uma delícia. Eu adorei. Eu adorei também. Não, teve muita crítica, aquele formato que o Piquet, né, fez. Que o Piquet comprou, né, o torneio e tudo, mas é porque, assim, é um formato totalmente diferente, que é jogar durante o ano, e aí você tinha todas as torcidas. Não, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Isso. Era isso, torcida, eu adorei narrar. Isso. Mas eu confesso pra você que às vezes dá uma vontade, assim, do bola vai, bola vem, bola vai, bola vem. Você não pode. Senão você vai matar o cara que tá do outro lado. Né? É verdade. Luiz, fica à vontade. Não, eu tô vendo o Conca falar de tênis, de campeonato italiano, obviamente futebol americano. Agora ele ainda não citou que ele narra a MLS também, né? Que é uma das minhas ligas favoritas aí, só que é de futebol lá dos Estados Unidos. Depois ele comenta um pouco aí também, vou fazer questão disso, mas antes eu queria saber dele, que ele citou o Everaldo Marques, né, ao longo do programa, como um dos caras que influenciou e ajudou ele. E aí eu queria saber exatamente quais foram os narradores, além do Everaldo, e ou jornalistas que você se espelhou ao longo da sua carreira, caras que você mais buscou conhecimento, estudou, ou até trocou figurinhas mesmo. Na narração, sem dúvida nenhuma, o Everaldo foi a primeira pessoa que eu procurei. O segundo cara que eu procurei, muito pela proximidade que a gente tinha, chegamos até a dividir apartamento, foi o Odinei Ribeiro. Sim. Que é narrador do Sport TV, né, dos canais Globo, que também me passou muitas dicas, é um cara que eu gosto demais. E outro cara também é o Gustavo Villani. Sim. Eu acho assim, eles são de uma geração parecidas. Eu me coloco, obviamente, com muito menos experiência nessa linha, porque eu gosto deles no seguinte aspecto. Eu acho que eles conseguem, a cada um à sua maneira, eles conseguem juntar informação com a emoção e sem medo de ultrapassar um pouquinho a emoção. Porque eu acho que essa é uma discussão boa para a narração, mas voltando àquilo que eu estava falando, que eu não me coloco como alguém que está acima do cara que está assistindo, eu coloco do lado, eu tenho que entender o que é aquele sentimento, eu tenho que tentar traduzir o que é aquele sentimento. Claro. E se o gol foi bonito, e se eu achar que foi um golaço, e depois eu parar e falar, cara, talvez não foi um golaço, mas a jogada foi tão bonita que eu achei que foi um golaço, eu vou dizer que é um golaço. E eu gosto disso, acho que o Gustavo Villani, hoje na Globo, o Guga, ele consegue fazer muito bem isso, ele consegue se emocionar, ele não tem medo de arriscar.
Então são caras assim que me inspiraram. Agora, jornalistas no geral, assim, eu me lembro de quando comecei a carreira, depende muito do momento que você está, né? Quando eu era estagiário na Rádio Globo, eu olhava para os caras que ali estavam há mais tempo, que faziam meta, né? Ponta, que é uma coisa assim, pô, você tem que falar no pique certinho. Eu falo, pô, quero ser igual a esse cara. Então, eu tô falando na época de repórteres como Osmar Garrafa, Carlos Lima, Ângelo Ananias. Aí eu fui para televisão. Fui lá o Eduardo Afonso, que depois a gente foi companheiro. Aí eu vou para televisão e começo a ver o jeito que, quando eu passei a fazer VT, né? Eu começo a ver o jeito que o André Plihal na ESPN fechava um VT. Sim. Pô, cara, ele consegue pegar uma história que todo mundo tem a mesma e contar de um jeito gostoso de ver. Sim. Né? Então, eu acho que dependeu muito do... e mesmo assim, quando eu entrei na ESPN, a ESPN era o meu canal favorito. Então, assim, sim. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, assim, naquela época, principalmente, é que, na minha concepção, quem chegava na ESPN chegou no auge. Porque era um grande canal esportivo. Era, e ainda é um dos grandes, claro. Mas era, assim, o topo, né? Tinha uma coisa meio... A ESPN sempre teve uma visão que tem muito a ver com o que é o Trajano, de uma coisa mesmo de um canal de muita gente idealista, de um jornalismo que eu acho que hoje ainda tem espaço, mas que mudou bastante. Sim. Quando eu sentei a primeira vez na frente do Trajano, quando ele me chamou para ir para a rádio, eu estava diante do cara que eu via ali no Cartão Verde, antes. Então eu falei uma frase que eu falei, pô, se eu entrar no manual de como se negociar quando alguém está tentando te contratar, eu vou entrar na parte do que não fazer. Eu virei pro Trajano e falei, Trajano, se você me oferecer R$1, eu venho, porque é meu sonho, né? Era o que eu queria. O Juca, quando eu conheci o Juca na CBN, eu lembro que eu ainda era estudante na Unisantos e eu estava já no estágio da Rádio Globo e CBN juntas. E, cara, eu falei, será que o Juca me dá uma entrevista para algum programa lá da universidade? Cara, eu tremia. E era o Juca, que depois apoia o Juca, que é o Juca. É o Juca. Então, assim, e era um cara que eu sempre tive como modelo. Então citei aqui alguns nomes, não tem um favorito, mas caras que em momentos da minha carreira eu me inspirei. Claro, legal. E aí, bom, é o seguinte, a gente tá vendo que você tem muita demanda, muito estudo, muita análise, muita pesquisa, tudo. Tu tem alguém contratado por você para te ajudar em algum tipo de demanda? Não. Tudo é contigo. Não, tudo comigo. Até porque você sabe que eu no ano passado, na última temporada da NFL, como estava coincidindo com jogos do DAZN e eu estava narrando muito, eu cheguei a pensar nisso. Eu cheguei a pensar em pedir ajuda mesmo para alguns amigos, como eu não tenho vergonha nenhuma em pedir, mas fazer isso de uma maneira profissional. Até dizer isso, faz uma pesquisa para mim. Mas você sabe por que eu não fiz isso, cara? Porque eu preciso estudar. Porque, de novo, eu me lembro dos tempos que eu me preparava para uma prova. Sim. Se eu leio aquilo, se eu vou pesquisar, se eu escrevo aquilo que eu estou lendo, mesmo só o fato de eu selecionar um texto, dar Ctrl+C, Ctrl+V num arquivo de Word, só o fato de eu estar fazendo aquilo está entrando. Sim. Aquilo está comigo. O que eu percebi? Muitas das vezes, os jogos que eu estou narrando, eu vou falar alguma informação, eu já sei ela, porque eu lembro já que eu escrevi. Então, não, eu já pensei, mas eu não tenho ninguém que faça isso por mim, não. Eu faço por mim mesmo porque eu acho que é importante. Agora, eu tenho outra dúvida aqui sobre narração ainda. Se você sente muita diferença entre os países, assim, em termos de narração. Hoje você está aí nos Estados Unidos, então você tem acesso aos narradores daí, né? Acompanha todos. Tem os do Brasil também, alguns que você citou aí, caras que são excelentes, todos que você citou. E se você sente muita diferença na maneira que eles trabalham e passam realmente a emoção do jogo. Não, completamente. Um jogo narrado aqui em inglês é muito diferente, mas muito diferente mesmo, assim, né? Você não tem um grito de gol, por exemplo, ou mesmo com o touchdown, você tem uma exaltação
mas você não tem uma coisa mais esticada, que eu acho que é uma coisa muito nossa, é uma coisa latina. Eu gosto demais, porque eu comecei a consumir muito por causa das narrações do futebol mexicano e do jeito mexicano de narrar. Comecei a acompanhar e conhecer alguns narradores, porque, cara, eu vou falar uma coisa pra você, mexicano é mais apaixonado por futebol que o brasileiro, cara. É mesmo? É uma coisa assim, é uma loucura, o que se comenta durante uma semana antes de um jogo no futebol mexicano. Eu adoro fazer jogos da Liga MX também por causa disso. Então eu gosto assim, tem umas questões técnicas assim, eles dão umas variações de tom na hora do gol. E às vezes eu tento imitar um pouquinho assim, que eu acho legal, porque eu acho que e aí, dos esportes e tal, porque na DAZN ela tem várias ligas, né? Tem a Premier League, transmite a mexicana, como você tá falando. Tu tenta se adequar um pouco a isso que tu tá falando, por exemplo, a narração mexicana é mais nesse estilo, então a minha narração eu quero fazer com que se pareça ao máximo o estilo mexicano. Tu tenta fazer isso também, não? Não no sentido de tom. Isso. Mas de adaptação ao que a liga ou a modalidade pede. Você falou mais cedo do tênis. Isso. Eu não posso no tênis ficar lá, não. Talvez no último ponto lá, eu subo um pouquinho o tom, uma exaltação de uma vitória, ou de um ponto que foi fantástico e tal. Isso. Boxe, eu narrei boxe aqui, e foi para mim o esporte mais até que a NFL. Porque boxe é muito rápido, os gestos técnicos são muito difíceis de identificar. Eu tive a sorte de ter o Gabriel de Oliveira como comentarista, que é filho do seu Servílio de Oliveira, que é um grande nome do esporte brasileiro, e que foi muito generoso comigo de me ensinar mesmo. Assim, da primeira para a segunda eu já vi evolução, da segunda para a terceira e assim por diante. Então, o que eu tento é adaptar a linguagem, né? Obviamente os termos técnicos, mas também a dinâmica. No caso da Liga Mexicana, só como curiosidade, como ela não é uma liga muito consumida no Brasil, e eu vejo um grande potencial mesmo, pelo horário, jogos sábado à noite, domingo à noite, tem emoção, tem paixão, tem estádio cheio, tem bons jogadores. Eu acho que a Liga Mexicana no Brasil tem muito para... Então, a minha adaptação que eu fiz foi, eu passo a contextualizar ela mais. Por exemplo, todo jogador mexicano tem um apelido, só uma característica. Então, assim... Tipo Chicharito. Sim, aí você tem o Luiz Rodrigues, que é lateral direito, é Luiz Chaca Rodrigues. O outro é o Pulga não sei o quê. E isso é uma coisa que só quem convive ali com o futebol mexicano sabe. E eu acho legal contar isso quando eu tô no ar. Esse cara é chamado assim por causa disso. Então, é uma adaptação no sentido de querer fazer com que as pessoas gostem mais, entendeu? Entendi. Ô, Conca, agora, outra pergunta para você é saber o quanto você consome conteúdo, seja futebol americano, seja futebol, tênis ou qualquer outro esporte em casa, e o quão é um desafio também para você assistir esse jogo sem ser de forma analítica, né? Se você consegue ver um jogo hoje de maneira como um telespectador realmente, ou se acontece que, por ser um trabalho, por ser algo que você faz no dia a dia, você termina tendo uma visão mais analítica mesmo do jogo, e com isso até pode perder um pouco a graça. Quando eu via time do meu time de coração, e quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu ainda estava muito apegado ao meu time de coração no Brasil. Que é? Que é o jornalismo. Brincadeira. Eu tava... assim, não é bobagem, não tem... Não, claro. Segue nas redes sociais, não é difícil de adivinhar, e não é... Eu não vou revelar, porque... Mas, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem muito... As pessoas não conseguem, em geral, ver você analisando um certo time sem o ponto de vista clubista. É verdade. Até porque a nossa imprensa hoje, ela abraçou o clubismo de uma maneira perigosa, eu acho. Sim. Mas isso aí é tema para um outro dia. Claro. Mas assim, então, quando eu cheguei aqui, eu ainda estava muito apegado e estava me fazendo mal, porque agora eu estava longe e eu falei, cara, não vou estragar meu dia porque meu time ganhou ou perdeu. No caso, perdeu, né? Porque quando ganhou, você ganha o seu dia. Mas depois que eu comecei a narrar, Luiz, foi muito difícil para mim não olhar um jogo e começar a narrar na minha cabeça, cara. É muito louco isso. Porque daí eu começo a analisar o narrador ou eu fico narrando na minha cabeça. A bola tá na esquerda, tá, aí então isso
chega até um certo ponto a ser chato. Eu consumo muito futebol americano, muito, porque eu me considero ainda em processo de desenvolvimento. Passei a última temporada tentando ter um olhar mais tático para tentar trazer uma coisa diferente para a narração, mas o meu dia a dia eu consumo muita informação por alguns aspectos. Primeiro porque através de podcasts eu aprendi inglês, eu já falava inglês, mas eu ouvindo os podcasts aqui dos Estados Unidos principalmente, isso me ajudou muito, então eu adoro. Alguns específicos eu adoro, eu ouço quase todo dia. Não só de esporte, mas muitos de esporte. E jogo eu vejo assim... tirando a NFL, que se eu não estiver narrando, ou eu estou num bar de esportes assistindo, ou eu estou vendo aqui em casa, o futebol eu vejo assim, em momentos que eu estou... acordei de manhã, gosto de ver Premier League. Agora eu estou vendo a Bundesliga nesse período. Sim. Mas não é que eu consumo a todo momento, não. O que eu consumo mais são programas, mais do que o evento. Entendi. E você sempre vê, por exemplo, antes de ser narrador, você já chegou a comentar ser comentarista, porque, por exemplo, hoje na ESPN tem bate-bola, 1, 2, 3 de manhã. Você já foi em algum momento comentarista? Não, Conca? Não fui. Formalmente não. Eu fui repórter e apresentador. Eu trabalho numa rádio brasileira aqui, que o Luiz até participou outro dia com a gente lá, contando do draft, a nossa rádio USA, e a gente tem um programa de esportes. A gente tem 2 programas de esportes. Eu apresento aqui da Flórida e o outro fica em Boston, onde é a sede da rádio. Sim. Que é o Lombardi Júnior. Ali, como é um programa voltado para a comunidade brasileira, e eu falo basicamente de futebol brasileiro. Só que sou eu e ele, Sim. trocando figurinhas durante 2 horas. Ali eu assumo mais um papel de comentarista, mas não analítico, é mais o que está acontecendo e tal. Mas não propriamente eu sou um comentarista de futebol. Nunca comentei jogo oficialmente de futebol. Entendi. Ô, Conca, me diz uma coisa. Em que momento, assim, você conseguiu ver que chegou na parte financeira? Dá pra viver só de jornalismo, não? Tanto aqui como aí, tá? Eu tive muita sorte. Eu confesso que fui privilegiado nesse aspecto, porque desde o começo eu vivi do jornalismo. Um pouco porque no começo me considero privilegiado. Na época de estágio da Rádio Globo, eu morava em Praia Grande, eu subia e descia todo dia, e a grana que eu ganhava por mês, que era mais ou menos R$400, era Sim. um salário em 2000, era basicamente a grana que eu gastava de gasolina para subir e descer. Subir e descer a serra, né? Só para contextualizar a Baixada Santista de São Paulo. Uhum. Mas eu tinha uma família e pais que me ajudavam, né? Com a faculdade. Então isso é um privilégio. Eu sei que isso não é normal. Quando eu entrei no mercado de trabalho propriamente na Rádio Globo, eu também comecei a ter um salário que aquilo começou a conseguir me dar sustento. E à medida que fui evoluindo, também eu consegui viver disso. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, Geraldo, eu não vim para ser repórter e jornalista. Eu fazia alguns freelas, mas eu fiz de tudo um pouco aqui. Então eu comecei a limpar a piscina, eu comecei a cuidar de casa, comecei a cuidar de clube de velhinho, que tem muito idoso que vem para cá se aposentar. Porque aquilo nos permitia, eu tinha juntado uma grana para ficar aqui 1 ano, supostamente, 1 ano sem trabalho. Com o dólar digital aumentando, não durou 3 meses. Sim. Mas foi uma puta experiência, porque eu consegui com isso abrir minha cabeça e perceber que nós somos... Porque geralmente o jornalista ele acha que ele só vai viver daquilo. Ai meu Deus, se eu perder o emprego, o que eu vou fazer? Não, cara, eu sou uma pessoa útil, sou uma pessoa que tenho energia, graças a Deus, saúde. Então, assim... De novo, eu fugi um pouco da sua pergunta. Não, tranquilo. Dá para viver de jornalismo, mas exige muito trabalho. Exige muito, e eu nunca consegui trabalhar pouco. Antes eu sofria com isso. Eu achava, caramba, meu ritmo de vida, workaholic. Vim para cá e eu continuo do mesmo jeito, trabalhando muito. Mas eu aprendi que eu sou feliz assim. Eu demorei para entender isso. Legal. Eu gosto de trabalhar muito. Quando eu não estou trabalhando, eu me assusto, sabe, Luiz? Eu sei como é. E aí, até puxando um pouco sobre esse assunto, eu ia te perguntar, não sei, na verdade, se nem é tão muito invasivo perguntar isso, mas como você tem um empreendimento aí também do Football League, o quanto mais ou menos é essa divisão da tua renda, né, entre narração
e o teu negócio? Até de percentuais, sabe, Conrado? Não precisa dizer, claro, valores, mas só pra gente entender como funciona hoje. Não, tudo bem. Até porque o Football League, a gente falou lá no começo, ele nesse momento ele tá parado. Ele é uma página de conteúdo. A gente tem algumas ideias que dependem de outras questões para viabilizar, financeiras, obviamente. E também porque eu quero fazer aquilo de um jeito legal, de um jeito que tenha uma exibição e alcance bacana, né, que traga um retorno para a gente. Eu esqueci de contar lá no começo que o Football League acabou virando também, o que era uma questão de conteúdo, ele teve um braço de restaurante, né? Eu comecei a fazer alguns eventos em São Paulo servindo esses alimentos que eu contava a história, porque eu gosto de cozinhar. Né? Legal. Eu gosto de cozinhar, então, mas esse é um negócio que nesse momento está parado. Não é que ele está parado nunca mais, ele está aqui numa caixinha que ele vai ter a hora certa. Hoje a minha... Um dia volta, né? Uma hora vai voltar com tudo. Hoje, basicamente, o meu rendimento vem através dos meus trabalhos de rádio e de narração. E não preciso nem dizer porcentagem, 100% disso. Claro. 100%. Por isso que esse período que a gente está sem evento, ele é um pouco angustiante, né? A NFL vai voltar, não vai, mas ainda não fui procurado. Então, assim, aí eu começo a pensar num monte de coisa, e de criar um monte de coisa que vá nos manter aqui, né? Que nos continue dando condição de viver aqui. Legal. Eu ia até aproveitar para fazer, emendando com outra pergunta também, se você acha que narrador também consegue se vender como influenciador digital ou se são dois mundos aí à parte, dois mundos totalmente diferentes. Eu acho que dá sim. Acho que o Everaldo é um bom exemplo disso. Eu lembro quando houve a quebra de paradigma, né, na ESPN, de talentos começarem a vender coisa. E foi muito com aquele projeto que eu participei, o Football League. Né? Eu acho que dá sim. Eu acho que como influenciador, eu acho que cada um tem que encontrar aquilo que tem de melhor. Eu acho que eu estou falando muito do cara, né? Eu não tenho nem esse direito, mas assim, pro Everaldo ser um influenciador digital, se o Everaldo falar qualquer coisa, recomendar algum produto, alguma série, algum conteúdo que tenha a ver com o esporte americano, você vai questionar? Do tanto que esse cara viveu, convive. Pois é. Então, cada um tem que encontrar a sua linha, né? Encontrar a sua linha. Conheço alguns que foram para a linha de trabalhar como influenciador digital na linha de narração, de explicar como é que se narra, até porque tem muita gente que quer aprender. Eu acho legal também. Acho que são caminhos que você pode fazer sim. Massa. Conca, seguinte. A gente tá vendo muito narrador hoje em dia indo pro YouTube, né? Inclusive aí a gente tem seu parceiro na DAZN, Rafael, que tem um canal dele, que analisa taticamente os times, enfim. E a gente tem, inclusive, narradores da ESPN, comentaristas da ESPN se juntando para fazer canais juntos e bate-bolas e podcasts, etc. O que é que tu acha desse movimento? O que é que tu entende desse movimento dos narradores? Porque o próprio... Vou lhe dar outro exemplo. A Oliveira mesmo se desvencilhou legal da TV e tem hoje um canal no YouTube, e ele tem muito esse trabalho dele mesmo. O que é que tu acha desse movimento, Conca? Legal você perguntar isso, porque eu acho que nós estamos vivendo um começo de processo que aqui nos Estados Unidos é mais natural e eu aprendi estando aqui. Aprendi conhecendo aqui de perto. Que é o seguinte, eu acho hoje que os jornalistas, eles são marcas próprias. E que são marcas que podem se associar a grandes emissoras, a grandes provedores de conteúdo. Quando eu vejo os meus companheiros que têm canal de YouTube, eu entendo que é uma forma de fortalecer essa marca. Olha, eu não sou apenas o cara da ESPN, o cara do Sport TV, o cara do esporte interativo. Ainda que eu ache, como ex-executivo que fui, que as emissoras precisam cuidar para que... Eu não posso ter um cara que é meu comentarista ali ganhando para fazer isso sendo meu concorrente aqui. Porque quem não encara ainda o YouTube e as mídias sociais como um concorrente está parado no tempo. Você tem dispositivos e locais que você pode tirar sua atenção e a televisão está perdendo por causa disso. O que eu acho, o que eu vejo aqui? Movimentos que aconteceram aqui nos Estados Unidos. Caras consagrados, dinossauros do jornalismo esportivo, tipo Dan Patrick, caras que eu consumo, tá? Que eu tava falando aqui de podcast. Dan Patrick, só para dar um exemplo rápido, foi o principal apresentador do Sport Center aqui nos Estados Unidos durante muito tempo. Até filme do Adam Sandler ele participou, tamanha a figura desse cara. Tá? Numa das reformulações que a ESPN fez, ele foi demitido.
porque a ESPN estava rejuvenescendo. Sim. Tá? Ele foi... Esse cara pegou uma ideia que ele tinha na equipe dele de Sport Center um redator, um produtor, que eram os caras da onde saíam as melhores ideias. E ele conta isso, que as conversas eram as melhores coisas que iam e que não iam para o ar. Ele juntou esses 4 caras e ele criou um estúdio que ele faz um programa que é para televisão, ao mesmo tempo vira um podcast, ao mesmo tempo está em rede de rádio. É a marca dele. Ele não é contratado nem da Fox, nem da CBS, nem da ESPN. É o Dan Patrick. Claro que é um cara que tem 20 E é um baita programa, inclusive. É um baita programa. Baita de um programa. O microfone dele tem o símbolo da Mercedes-Benz. Ele chama o estúdio dele de Mercedes. Então, assim, aí vamos pegar um cara, porque eu dei um exemplo de um cara que não está na grande mídia, mas está. Vamos pegar um outro cara que eu gosto muito, que é polêmico, o Colin Cowherd. Conheço demais The Herd. Eu gosto do jeito que ele pontua as coisas. Ele é polêmico. Sim. Mas ele é um cara que também saiu da ESPN por motivos esquisitos, né? Fez alguns comentários preconceituosos, saiu da ESPN. Pum. Ele hoje é um cara da Fox, mas ele é a marca. Ele tem um site, o The Herd, que é a marca dele. O The Herd é um programa de televisão barra rádio, que está espalhado aí em cadeias de rádio. Está no ar na Fox, né, na FS1, na Fox Sports 1, mas está também distribuído em outros canais de rádio que não necessariamente são da Fox. Ao mesmo tempo é um podcast, ao mesmo tempo ele tem uma gama de repórteres que alimentam aquele site, que tem os programas dele. Cara, genial. Genial. Então, assim, a Fox associa a imagem dela à imagem desse cara. Então, eu acho que isso é um caminho hoje, e, sinceramente, não foi o que você me perguntou, mas eu vou dizer, é o que eu busco. É o meu projeto de vida aqui. É criar uma marca tamanho suficiente para conseguir associar outras pessoas que possam contribuir e me associar a grandes marcas. Não dá para dizer, não preciso da ESPN, eu vou para o YouTube, eu não preciso do DAZN. Não. Claro. Não precisa ter essa disputa, você pode estar junto. A gente comentou isso, né, Luiz? Faz um tempo, inclusive, sobre como está esse mercado de comentaristas, narradores, que muita gente está começando a trabalhar a sua própria marca, como justamente você está falando, Conca. É uma coisa do mercado que está acontecendo e a gente está percebendo isso, né? Agora, Conca, a gente está chegando na reta final do programa e a Itelo me deu a honra de ter um momento Marília Gabriela aqui. Eu vou fazer vou fazer um bate-bola, eu e ele, né? A gente vai fazer um bate-bola com você. Algumas perguntas, isso no programa, no Como é que é, ele já faz com todo mundo que é convidado. E contigo, tem algumas perguntas bem legais aqui, boas, viu? Bem interessantes, acho que você vai gostar. A primeira, vou começar... Não, com certeza, mas a primeira é para dar uma esquentada boa. Vou fazer uma bem leve para começar, tá? Reunião presencial ou reunião à distância? Presencial. Por quê? Porque eu acho que ainda a gente não tirou o necessário do olho no olho. Eu acho que é natural, isso tudo que nós estamos passando vai mudar muito. Se eu tiver que escolher, eu prefiro estar numa reunião presencial. Beleza. Conca, você prefere um profissional hoje em dia mais generalista ou especialista? Uau, difícil. Especialista. Eu prefiro mais um especialista. Mas acho generalista uma qualidade rara. E difícil também. Não Agora... necessariamente ruim, tá? Não necessariamente ruim. Eu prefiro. Você perguntou que eu prefiro, mas eu acho buscar ser bom e ser generalista é um desafio. Perfeito. Se você pudesse ensinar só uma coisa para uma criança, o que seria? Eu espero que não seja torcer pro Miami Dolphins, né? Aí, ó o cara revelando meu time aí, tá vendo? Tá vendo aí, Luiz? Pô, faz isso não, velho. Cara, se eu pudesse ensinar uma coisa, a falar inglês. Porque eu vou falar uma coisa pra você, cara. Talvez não fosse a resposta que você estava imaginando, mas me pegou de surpresa. Não tem resposta certa, não. Cara, eu vejo as criancinhas, filhos aqui de amigos brasileiros, já falando inglês tão fácil. Caramba, como eu queria ter tido essa oportunidade. Falar outras línguas desde pequeno. Eu falei o inglês especificamente, mas porque eu adoro. Eu sou apaixonado por falar outras línguas, mas
dói tanto para aprender agora, já como burro velho, né, de 40 anos, que eu falo, cara, quando o HD tá limpinho ainda, como criança, eu já queria poder ensinar. Queria fazer isso com meu filho e com a minha filha. Bom, meu velho, então, persistindo na ideia de só uma coisa, eu queria que você indicasse um livro especificamente para que todo mundo lesse. Uau! Rapaz, essa eu não me preparei, cara. Um livro. Ó, eu posso falar de livros que marcaram a minha vida, ou livros que eu tô lendo agora. Ó, eu vou falar de um livro que marcou minha vida. Que é o livro Noites Tropicais, do Nelson Motta. Cara, não tem nada a ver com o meu business, nada a ver com o que eu faço, mas eu sempre procurei também ler livros. Eu leio livros de esporte, mas eu tento escolher livros que não sejam necessariamente de esporte, justamente para ganhar vocabulário e ter outro tipo de conhecimento. Noites Tropicais, basicamente, o Nelson Motta é um privilegiado porque ele viu o nascimento da MPB, ele passou por vários movimentos da música brasileira, vários, como produtor, compositor, como inclusive se relacionando diretamente, sendo amigo, namorado de grandes caras e grandes músicos brasileiros. Então eu lembro que quando eu li Noites Tropicais, eu li 2 vezes. A primeira vez que eu li, eu morava fora do Brasil, aquilo me marcou tanto. Então eu vou indicar esse um livro para você levar para a Ilha Deserta, Noites Tropicais. Agora vamos dar uma esquentada aqui. Futebol americano ou futebol? Mas eu preciso ficar com um só? Precisa, Conrado. Eu gosto dos 2, cara. Difícil. Tá querendo se sair bem, né? Não, hoje, futebol americano. Hoje, se eu tivesse que escolher, agora não tem jeito. Hoje, futebol americano, até por onde eu tô morando. Boa. Rádio ou televisão? Rádio. Pra sempre rádio. Por quê? Eu adoro narrar televisão, mas rádio não tem igual, cara. Falar no rádio, falar com alcance, com a velocidade que o rádio tem. Rádio. Eu não sou nada, mas o pouco que sou, eu devo tudo ao rádio. É engraçado, como eu vejo muito dos comentaristas e narradores, assim. Engraçado como todo mundo tem uma paixão grande pela rádio, né? É paixão. É paixão. Quando você trabalha e você consegue trabalhar no rádio, é uma delícia. Sério mesmo, cara, a gente tá vivendo dias que a gente acorda melhor, às vezes acorda chateado, as notícias às vezes não são das melhores. Quando eu entro no ar ali na rádio, eu saio de lá reenergizado, cara. Parece que me faz muito bem, sabe? Beleza. Agora, aproveitando o embalo do Last Dance, que foi o documentário aí que bombou no Netflix, tem uma pergunta que é importante, uma pergunta relevante. Michael Jordan ou LeBron James? Eu já sabia. Pode ser fácil. Michael Jordan. Não dá pra comparar. Tem um amigo meu, João Lima, que ele diz o seguinte, ele e Lucas Davi dizem que o Michael é maior, mas o LeBron é melhor. Assim, maior em questão de título e o LeBron é mais completo como jogador. Como jogador. Eu tive essa discussão na semana passada no programa que faço aqui. Trouxe um amigo, Ricardo Pinsiger, que fazia o playbook lá comigo, que tem 23 anos, ou seja, não viu o Jordan. E ele é um cara que defende o LeBron. E eu pus ele no ar justamente pra gente brigar, entre aspas. Porque eu acho interessante, porque o duelo de geração, talvez também quem viu antes o Kareem Abdul-Jabbar, talvez também brigue com quem fale que o Jordan é o maior. Porque não dá para comparar a geração, mas eu tô falando isso porque o que você falou foi exatamente a conclusão dele. O LeBron como jogador foi mais completo, ou é mais completo que foi o Jordan. Eu acho difícil porque para mim tem muita nostalgia, né? Eu comecei a ver basquete, comecei a ver a NBA por causa dele. Total. E aí, Conca, pra gente fechar, a pergunta mais importante desse podcast, tá? Eu digo que não tem resposta certa, mas tem. E aí a minha discussão é Rafael Nadal ou Roger Federer, Conca? Ai. Cara, são gênios, né? Sim. Eu me identifico mais. Eu acho que tecnicamente o Federer é melhor. Isso. Eu acho. Mas eu me identifico mais. Se eu tivesse que escolher para o meu time, é igual se você perguntar para mim Cristiano Ronaldo e Messi. Entendi. No meu time joga o Cristiano Ronaldo.
E se eu tivesse que escolher um tenista para jogar por mim, eu escolheria o Nadal. Por quê? Mas eu acho que o Federer é mais completo. Eu acho que o Nadal tem sangue. Eu acho o Nadal mais sanguíneo. Entendi. Eu me identifico mais com isso. Eu acho que é um cara que ele é menos frio. Não que a frieza seja um problema, mas eu me identifico mais. Cara, é engraçado, Conca, porque assim, eu fui ver no Brasil, em São Paulo, eu vi Nadal jogar quando ele tava voltando de lesão no Brasil Open. E aí, o estilo de jogo dele é monstruoso, assim, ele é um assassino total na quadra. E a forma com que ele joga, chamado top spin, é engraçado como a bola, quando bate no chão, no saibro, ela quica, ganha velocidade e vai mais alto. Então o cara tem que pegar a raquete e botar lá em cima. É muito difícil jogar contra o Nadal. Mas Federer, ele tem uma coisa que eu escutei até Falcão, ex-comentarista da Globo, que virou técnico de futebol e tal. Ele falou muito bem dito que esporte, de maneira geral, tem que emocionar. E Federer me emociona muito, entendeu? Vendo ele jogar. A habilidade, a clássico que ele joga é muito diferente. E aí eu fiquei até 3 da manhã quando o Federer veio com uma bola gigante de tênis pra ele assinar. Tô com ela aqui. Então, aí que tá. Aí não tem condição, velho. Não tem como. Eu acho, esse ponto que você falou da emoção, eu gosto do jeito agressivo do Nadal, eu me identifico mais. Mas o Federer, pra mim, tecnicamente, ele foi mais tenista. Né? Massa, Conca. Meu amigo. Né? É lógico. Meu amigo. Oi. Telo, antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra ele, que é do Twitter dele. Lógico. Eu não lembro de ter visto a resposta. Ele fez uma enquete que era coração de galinha, sim ou não? Pra mim a resposta é óbvia. Agora vamos ver qual é a dele. Muito sim. Muito sim, muito sim. Acho sim, que dá pra encerrar agora, né? Depois dessa. Muito sim, você tá louco. E a melhor carne pra se fazer churrasco é fraldinha. Picanha é overrated. É boa, mas é só boa. Fraldinha é a melhor carne. Polêmica total. Conca, meu amigo, queria aqui encerrar com você e queria te agradecer novamente, velho, pela paciência, por ter aceito o convite, por um bate-papo. Queria deixar aqui no final para você falar onde a gente encontra, como é que a gente ouve, tua rádio, enfim, o que você tiver a fim de falar. Fica à vontade, Conca. Legal, Geraldo. Obrigado pela oportunidade, de verdade mesmo. É uma delícia falar de carreira, assim, mas trocar ideias, né? Não ficar aqui 1 hora falando, até porque não tem certo e errado, então fiquei muito feliz mesmo pelo teu convite e pelo do Luiz. Se quiser discutir sobre coração de galinha, fraldinha, Dan Marino, que é muito maior que Tom Brady, essas coisas, eu tô no Twitter, no @Conca, e é o mesmo no Instagram. São as minhas redes sociais, @Conca, que é CONKA, né? O Conca é com K, né? CONKA, assim, simples assim, é o caminho pra gente trocar ideia e todos são muito bem-vindos. Tô no ar no DAZN, né? Na plataforma, voltando agora muito próximo, agora em junho a gente vai... claro que você pode estar ouvindo isso daqui a 10 anos, né? Mas se você tiver em 2020, se tudo der certo, Premier League, Campeonato Italiano também voltando, e na nossa rádio USA, que é por esse caminho mesmo. Nossa rádio USA.com tem aplicativo também. Eu tô lá no ar todos os dias fazendo programa ao 12:00 e às 4 da tarde. 1 da tarde, horário Brasília, hoje, né? Dependendo do fuso, e 5 da tarde pro horário do programa de esportes. Obrigado mesmo, estou à disposição. Obrigado, Luiz, velho. Muito obrigado por ter aceito também o convite e esse bate-papo aqui comigo com o Conca, viu, velho? Também fica à vontade para o recado final. Valeu, Telo. Obrigado, Conca, aí pela participação, foi muito legal. Sempre é bacana conversar com ele sobre esporte. E ele concorda, né, que o Marino foi melhor que o Tom Brady, certo? Não, aí não. Concordei bastante com algumas coisas que você falou aqui do bate-bola, mas essa aí eu vou ter que, felizmente, discordar. Valeu, galera. Obrigado, hein?